Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro, mais um vídeo detalhes do Falando de Carro, e hoje a gente vai mostrar o novo Renault Duster 1.3 Turbo, sua versão topo de linha, com motor 1.3 Turbo, eu acho que é o que faltava. Tanto é que, para mim, este é o melhor Renault à venda no mercado brasileiro. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o novo Duster 1.3 Turbo. Lembrando que se você está em busca de um carro zero, uma condição muito legal na região de vocês, eu convido vocês a entrarem em digitaldrive.com.br, que lá vocês vão encontrar o melhor negócio para vocês encontrar um carro zero na região de vocês. Então, digitaldrive.com.br, acessa aí. Bom, essa unidade está equipada com kit Outsider, deixando claro isso para vocês. Então, é um modelo completaço com motor 1.3. Vamos mostrar o que vem nessa versão. Então, na versão topo de linha, a Iconic com kit Outsider, a gente tem aí o DRL, porém as lâmpadas halógenas, né? Acendeu a luz de posição para vocês notarem aí como que fica o visual. Ficando mais de frente, para vocês entenderem como que ficou o novo Renault Duster. Na minha opinião, esse kit Outsider é legal, muita gente não gosta, mas particularmente eu gostei desse kit com os faróis auxiliares. Quando a gente dá o farol alto, essa lâmpada também acende junto. E lá na parte inferior, a gente tem os faróis de neblina. Todo o conjunto óptico é halógeno, com exceção do DRL, que eu já vou mostrar. Esse detalhe cromado passa na parte inferior. Nós temos uma câmera frontal posicionada aqui, então aí fazendo o conjunto do diamante da Renault também. E um ângulo de ataque bem proeminente, se assim a gente pode dizer, justamente porque ainda tem características off-road. O Duster tem uma característica off-road muito boa, na minha opinião, apesar de não ser 4x4, diesel e tudo mais, mas é uma suspensão muito parruda para quem vai fazer o uso mais na terra, na minha opinião. Na parte lateral, nós temos pneus 215 de perfil 60 e aro 17. Esse detalhe que mais parece um sensor de estacionamento para Park Assist não possui, só um detalhe aí. Rodas de liga leve, preto com diamantado, uma roda bem bonita por sinal, com o símbolo ali da Renault. E aí as medidas do pneu que eu falei para vocês. A caixa de roda tem este detalhe bem robusto, justamente para dar esse ar de off-road para o carro. Ele passa para a parte inferior, tem esse borrachão com o nome do carro também. Então, para quem gosta de borrachão, o carro já vem de série, não precisa nem se preocupar com isso. E ali tem a luz de seta que fica na posição do paralama, justamente porque o retrovisor é todo em plástico normal, sem nenhum tipo de acabamento. E aqui embaixo mais uma câmera que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vocês estão notando que o tempo inteiro o carro tranca e destranca, porque eu estou com a chave longe. Então, por exemplo, se a gente estiver aqui, ó, e se distanciar do carro, né, automaticamente vocês vão escutar o barulho e ele vai fazer aí, né, o trancamento padrão do carro. Vocês ouviram, né? E aí as medidas, né, do carro para vocês notarem como que é o visual deste Renault Duster. Notem aí como que é as medidas do Renault Duster, lembrando que ele não tem freio a disco nas 4 rodas, tá? Então fica apenas na parte dianteira do carro. REC na parte superior com a nomenclatura Duster ali posicionada, então o REC alto e funcional. Então aí o REC é funcional, e quando a gente chega perto do carro com a chave, ele destranca. Vocês devem ter ouvido até um barulhinho, né? Então já adiantei e mostrei isso para vocês. Ó, dando a partida, vamos dar a partida, vamos deixar o farol alto, todo ligado, e vamos mostrar a motorização, que é o que mais interessa nessa nova versão. Então, ó, o Renault Duster, nessa versão topo de linha, usa motor 1.3 Turbo Flex, feito em parceria com a Mercedes. É o mesmo motor tanto nos Mercedes quanto nos modelos da Renault. Porém aqui é flex, então gera até 170 cavalos de potência, com 27,5 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT que simula muito bem 8 velocidades e 0 a 100 em 9,2 segundos. Bom, braços pantográficos com uma manta aí no motor, então, enfim, né? Lucas Torres do Carro-Chefe fala bastante sobre isso, e aqui o Renault Duster atende este detalhe de acabamento que muitas montadoras não colocam. Então a Renault ainda investe bem nesse sentido. Fechando aqui, já mostrando para vocês, ó, o conjunto óptico com os faróis acesos. Eu esqueci de acender a luz de neblina, já vou até acender para vocês notarem. A luz de neblina acabou ficando apagada, ó. Então aqui, ó, a gente acende a luz de neblina. E agora sim, ó, todo o conjunto óptico aceso. São 4 lâmpadas em cada lado, são 8 lâmpadas acesas no farol alto com luz de neblina. Então é luz pra caramba para quem aí vai viajar
de noite, precisa de mais iluminação, eu acho que esse conjunto ótico acaba sendo bastante interessante aí para quem vai fazer longas viagens. Vou aproveitar e mostrar apenas o DRL para vocês conferirem como que é a assinatura do carro. Então, ó, deixando tudo apagado ali. Aqui vocês notem como que fica o DRL do Renault Duster, que na minha opinião ficou uma assinatura bem bonita, viu? Essa nova identidade visual com esse DRL, eu achei que ficou bem legal com o carro. É uma luz diurna bastante visível no dia a dia e você consegue identificar de longe que é um Renault Duster. Isso é um ponto muito interessante. É uma assinatura que realmente é exclusiva para esse carro. Ninguém mais tem uma assinatura semelhante a essa. Lembrando que ele tem sensor de ponto cego, além dos retrovisores com ajuste elétrico, que eu já vou chegar lá. E aqui, né, a polêmica lanterna, que muita gente criticou aí quando veio o facelift do carro, muita gente falou que era parecido com o Renegade, com o Landau, enfim, né, então fez este formato de assinatura, as lanternas com nomenclatura TCE, já que se trata da motorização turbo, sensor de estacionamento traseiro com a câmera de ré ali posicionada. Então, ó, ficando bem de traseira para vocês entenderem aí como que é o visual do carro. Ele tem um leve detalhe que parece, né, um aerofólio, mas enfim, é a lata. Poderia até colocar um aerofólio aqui, eu acho que ficaria um design mais interessante, até ficaria mais bonito. E aqui o porta-malas é um dos pontos até que positivos do carro. Ele tem um bom espaço para levar bagagem aí para a família numa viagem. O step fica na parte inferior, né, então aqui é só um forro, você não tem nada abaixo disso. E ali alguns ganchos justamente aí do Isofix Top Tether, né. Então, porta-malas acho que é um dos pontos fortes do Renault Duster, é um carro bastante prático e também com um espaço interno bem considerável, que é o que a gente vai chegar lá agora e mostrar para vocês. Enquanto isso, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante isso para o crescimento do Falando de Carro, isso ajuda muito a engajar o vídeo, então é só apertar o like aí para a gente engajar bastante. Maçaneta prateada, vidro elétrico automático nas 4 portas, detalhe aqui todo em plástico duro, não tem um acabamento em material macio na porta traseira. Porém, os bancos revestidos aí em couro, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. Este detalhezinho aqui mais claro. E notem que lá em cima nós temos uma tomada 12 volts e o vigia traseiro é bem grande. Então aí apoio de cabeça, Isofix para levar a cadeirinha das crianças. E aqui o espaço traseiro. Como eu falei para vocês, o Duster é um ponto forte nesse sentido. Então você consegue se acomodar bem, lógico, você não está completamente folgado, mas você não fica apertado. E um outro ponto que eu acho muito interessante, para levar 5 pessoas é um dos SUVs mais indicados. Você tem um assento central aqui bem mais largo, então 5 pessoas viajam aqui no Renault Duster. Lógico, não vai viajar com tanto conforto, mas muito melhor do que vários outros modelos à venda no mercado, isso é sem dúvidas. Porta-copos, mas não tem uma tomada 12 volts ou uma USB ou saída de ar. Isso fica apenas lá na parte dianteira. E aqui a iluminação ambiente é sempre amarela com forro preto. As alças são fixas e não tem airbags. Hoje eu tô meio travado de trava-língua, né? Vocês perceberam. Não tem airbags laterais, né? Apenas na parte dianteira, nem nos bancos possuem, né? Só tem 2 airbags aqui no Renault Duster. Já mostrando aqui a dianteira, você já tem uma forração melhor, ó. Aqui é material macio, aqui também é material macio em tecido, maçaneta prateada, como eu falei para vocês, os vidros são elétricos em todas as portas. O puxador tem esse detalhezinho aqui, ó, prateado também. E o banco tem ajuste de altura para o motorista, com apoio de braço ali praticamente para ele, e a abertura do tanque de combustível é feita aqui. Então, o acabamento do carro é meio condizente com o padrão da categoria, né? Muita gente vem abandonando aí um refinamento nessa faixa de preço. E o Duster segue mais ou menos isso. E notem, né, ó, que você tem um espaço ok de condução, porém o volante puxa pouco, eu acho que poderia puxar mais, a gente fica com as pernas bastante flexionadas, mas isso para quem é mais baixo não vai sentir tanto problema, mas pessoas mais altas do que eu acho que se incomoda. Tem 1,75 m. Né, eu costumo falar isso nos vídeos porque é importante para a estrutura aí da galera. Então agora para a parte interna, para mostrar para vocês o que vem neste Renault Duster, né, na sua versão Iconic topo de linha. Então, ó, pessoal, eu só vou virar o carro porque está fazendo um pouquinho de reflexo, vou colocar ele na sombra e aí eu já vou mostrar para vocês tudo que vem nessa versão. Então, muito bem, pessoal, agora sim, o carro mais na sombra para vocês entenderem bem, eu vou colocar meu banco para trás para ficar melhor a visualização.
Volante aqui revestido em couro, essa base levemente achatada com esses detalhes prateados, né? Combina aqui com a maçaneta, com esse detalhe aqui do puxador, na transmissão também, moldura, então a gente tem um certo ornamento na parte interna do carro. O painel de instrumentos foi remodelado, né, no facelift do Duster, então você tem o painel de instrumentos com alguns comandos por aqui, né? Então mostrando, ó, dessa forma a gente tem ali velocidade média, distância, autonomia, consumo médio de 9,2 km por litro, isso misto cidade e estrada com etanol. E aí alguns detalhes de informações para vocês e temperatura. Lembrando que ele só tem dois modos de condução, eco e normal, então quando desativa o eco some aquela barrinha lá em cima, e conta giros e velocímetro por ponteiro normal, além do velocímetro digital no centro. Comandos por voz, comandos de piloto automático e limitador de velocidade. Como eu falei para vocês, ele tem acendimento automático dos faróis, mas não tem aqui o sensor de chuva, né? Aliás, tem sensor de chuva também, então mostrando para vocês, sensor de chuva. E aqui, ar-condicionado digital de apenas uma zona, então o facelift do Duster ficou bastante legal, uma nova estrutura interna bastante bonita. Isso daqui acompanha o design dos modelos europeus, como a gente viu no próprio Renault Zoe também. Então, ar digital de uma zona apenas. Start-stop, modo eco, trava das portas, sensor dianteiro e traseiro, além do kit de câmeras, que ela é meio 360, né? Você seleciona o lado que você quer, ó, não faz muito sentido, né? Mas você seleciona dessa forma, você não tem uma câmera 360 em si, né? Aparece o carrinho aqui e tudo mais, você seleciona o ângulo da câmera que você quer visualizar. Então aí, parte de telefonia, modo eco. Então você tem algumas informações, lembrando que essa central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto. A entrada USB fica aqui, o CarPlay e Android Auto é com fio, e uma tomada 12 volts lá na parte inferior. Um porta-copos aqui posicionado, transmissão automática de 8 velocidades, né? Simula 8 velocidades, essa transmissão CVT. Freio de mão aqui normal. Antigamente o ajuste do retrovisor era aqui, o que passou nessa região, juntamente com o comando do sensor de ponto cego. Então aqui ficou um buraco, né? E aqui mais um porta-objetos com esses dois porta-copos que eu mostrei lá na parte traseira. Então, não tem muito o que mostrar aqui nessa central multimídia, ela é atualizada, mas com poucas informações, né? Então aqui parte de tela, a gente pode voltar aqui, né? Ó, então aqui na tela a gente tem, ó, brilho, né? Tela à noite e tal, estilo, seria o plano de fundo, né? Ó, customizado ou padrão, né? E aí você tem algumas funções para fazer, você só customiza, parte de som, enfim, gestor de dispositivo, teclado. Vocês estão vendo, não tem tanta coisa, né? Só parte de trancamento e tudo mais, certo? Saídas de ar aqui posicionada com detalhe prateado, como eu falei para vocês, combina aqui com o volante. Aqui o plástico é duro no console, airbag apenas frontal com a nomenclatura Duster ali posicionada. E aqui o porta-luvas conta com iluminação e é bastante profundo, que é um ponto bem positivo. Quebra-sol conta com espelho para o passageiro e conta com o espelho para o motorista com essa portinha. O passageiro não tem. E a iluminação tem luz de leitura, né, aqui amarela. Um detalhezinho aqui de sensor, né? E o retrovisor não é fotocrômico, é normal. Por fim, os comandos de áudio ficam aqui, ó, no modo satélite. Então você tem esses comandos por aqui de atendimento de chamada, volume e tudo mais. Mas eu acho que poderia atualizar, tirar essa peça e agregar essas funções aqui, ó. Quanto botão sobrando, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões aqui sobrando. Seria suficiente praticamente para atendimento de chamada, volume e troca de áudio, né? Mas enfim, a Renault não mexe nisso. Outra coisa, o ajuste de altura e profundidade, porém ele puxa pouquinho, acho que ele poderia puxar até mais, já que tem ajuste de profundidade. E a direção é elétrica no caso do Renault Duster, o que é um ponto bem positivo. Ela é meio pesada, mas é uma direção elétrica que, na minha opinião, deixa até com um toque mais preciso. Bom, agora vamos para os números desse modelo. Vamos contar aí para vocês em números se faz um bom 0 a 100, se é bom de frenagem, e aí depois eu conto para vocês o que eu achei do carro. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like e bora ver essa parte do vídeo. Bom, pessoal, frenagem de 60 a 0 aqui com o Duster 1.3, hein? Então vamos lá, já estamos praticamente a 60. 3, 2, 1, agora! Nossa! Ó, parabéns! Menos de 2 segundos, 13 metros. Olha...
todo CVT faz isso, né? Na hora que a gente faz uma frenagem forte, né? O CVT demora para sair depois. Mas olha, 13 metros me surpreendeu. Surpreendeu mesmo, pela idade da plataforma e tudo mais, é um carro mais antigo. Ainda cumpriu bem esses 13 metros de frenagem. Eu confesso que fiquei surpreso. Mas é de 100 que a gente sabe se o carro é bom ou não. Então vamos pôr de 100 a 0 e vamos ver aí como que ele vai se sair. Já chegando aos 100 km por hora aqui. 3, 2, 1, agora! Nossa, a câmera saiu voando, o carro deu uma bela flutuada. 3 segundos, 44 metros. Olha, o carro deu uma bela flutuada na hora da frenagem. Uma bela flutuada mesmo. Olha, te falar, assusta, viu? Frenagem de 100 a 0, deu uma bela assustada aqui, colocando a GoPro de volta no lugar. Olha, surpreendente, surpreendente mesmo. Ele deu uma bela flutuada na frenagem, porque a frente mergulhou muito, a traseira ficou leve, ele deu aquela dançada. Até parece que ele perdeu aquele contato no chão. Olha, frenagem de 100 a 0 com um Duster 1.3 é emocionante, hein? Emocionante. Mas enfim, como esse 1.3 é voltado para performance, são 170 cavalos, vamos ver aí numa retomada de 60 até 120 como que ele vai se sair. Já estamos perto dos 60 km por hora, então vamos lá, hein? 3, 2, 1. Olha, demorou para procurar uma marcha, mas ó, tá se saindo bem. Já está aos 90, já está aos 100, 110, 120. Olha, uma retomada até que normal, não vou dizer boa, impressiona mais a sensação de velocidade do que realmente os números mostram. 60 a 100 em quase 5 e 80 a 120 em 6.5. Isso se deve justamente ao CVT, é natural, o CVT demora um pouquinho ali numa reação e tudo mais, tanto é que eu afundei o pé, ele demorou um pouquinho, né, para responder ali, mas números ok, vou falar que ele passou de ano. Vou falar que ele passou de ano. Uma retomada de 60 a 100 eu até achei que foi bem. Se bem que a menos de 7 no 80 a 120 é justo. Foi bem, vai. Foi bem o carro. Mas esperava um pouquinho mais. 170 cavalos, eu esperava que fosse um pouquinho mais rápido. Mas são 9.2 segundos de 0 a 100 de acordo com a Renault neste novo Duster 1.3 Iconic. Então, vamos fazer uma aceleração aí e ver se ele vai cumprir esse número. 0 a 100, pessoal, desliguei ar-condicionado, não tem como desligar controle de tração, tá? 5, 4, 3, 2, 1, saímos. Ó! Tava com pressa de sair, hein? Vamos ver, ó, começou a simular bem as marchas. Vamos lá, já vai praticamente aos 100 km por hora agora. Foi 9.5 segundos. 3 décimos a mais do que a própria Renault fala, mas pra mim eu acho que tá bem dentro do contexto por se tratar de um carro CVT. Poderia ser aí realmente 9.2, né? Poderia. Mas eu achei que valeu. Tudo bem, a gente tem meio tanque ali, literalmente. O ar tá desligado. Se a gente tivesse desativado realmente o controle de tração, acho que ele iria patinar muito mais e perder esse bom número de 0 a 100. Mas tá aí. Números plausíveis pro Renault Duster 1.3, uma motorização que faz sentido agora nesse carro, e é isso que eu vou contar para vocês agora no vídeo. Bom, pessoal, dirigindo aqui o Duster 1.3, a gente nota boas evoluções, principalmente no que se diz respeito à performance do carro. 0 a 100, vocês viram um pouquinho acima aí, 3 décimos do que o oficial, de acordo com a própria Renault. Números de frenagens ok de 60, de 144 metros, foi muito demorado mesmo. Né? E retomada eu achei que estava no esperado por uma motorização CVT. E aí que a gente vai falar dessa real transmissão. Câmbio CVT de 8 velocidades. E o que acontece? Na primeira saída você tem aquela saída padrão de CVT, né? Aquela subida de giro, mas depois automaticamente ele começa a simular marchas, né? O que dá um conforto ao dirigir muito bom, igual agora. Eu acelerei, ele foi até 2.300 giros e caiu, né? As polias jogam a marcha, né? Se assim a gente pode dizer. E isso traz um conforto no dia a dia, porque você tem menos ruído da aceleração, você ouve muito menos o motor trabalhar, e você começa a aproveitar um pouco da faixa de torque do carro também. Já que a turbina, como ela é relativamente pequena, ela vai trabalhar de 1.500 a 3.500 giros ali, né? Numa faixa boa, né? De aproveitamento da turbina. Acima disso,
já vai perder performance. Então essas simulações de marcha realmente auxiliam você aproveitar melhor a turbina, ter um conforto ao dirigir muito mais próximo do que é um carro automático. Só que ao mesmo tempo, a hora que você está ali numa estrada, não está afim de aceleração, automaticamente o sistema joga aquele overdrive padrão de um carro CVT. Tanto é que ele fica a 120 km por hora a 2.000 rotações, o que é um número muito interessante, enquanto o meu Waze fica falando aqui para ligar os faróis na estrada. Nesse ponto, muito bom. A suspensão também do Duster eu acho muito boa para o que se diz respeito a um SUV para você percorrer estradas de cascalho, chão batido com uma certa robustez. É um pouquinho barulhenta, é natural dos modelos da Renault ter a suspensão um pouquinho mais barulhenta, mas a gente percebe que a suspensão está trabalhando bem, ela está absorvendo os impactos sem judiar da carroceria em si. O que é um ponto interessante para o carro, né? Uma marca romena, praticamente soviética, e a gente percebe que esse carro tem justamente esse lado de aguentar muito mais aquele terreno do leste europeu, muitas estradas ruins, assim como as nossas, né? Só a Europa principal, né? A Europa ocidental, que tem boas estradas, boas sinalizações, fugiu disso, né? Você está indo ali para Polônia, Romênia, República Tcheca, esses lugares já tem algumas estradas, alguns percursos muito semelhantes aos nossos, né? Principalmente na estrada de terra, lá tem bastante estrada de terra. Então é um carro criado para esse tipo de situação. E o Duster aproveita muito bem isso aqui no Brasil. Esse solo ruim nosso se adequa bem ao carro. Logicamente que o padrão de construção do carro é simplificado comparado aos modelos Renault. Então você tem bastante lata aparente, né, alguns pontos, você vê o padrão de construção um pouco mais simples também, o acabamento não é dos melhores, né, plástico duro, que enfim, hoje é boa parte da categoria também. Você escuta um barulhinho de módulo quando o limpador liga. Então assim, há alguns pontos que você nota um padrão de construção mais simples, mas o carro é robusto, isso é inegável. E houve evoluções, né? Houveram evoluções. O facelift deixou o carro mais harmônico, na minha opinião, o carro ficou mais bonito. O console foi totalmente remodelado, uma central multimídia que acompanha agora o mercado europeu. O volante com revestimento em couro aqui acompanha também os demais modelos, inclusive é o mesmo que a gente tem no Zoe, que é um carro importado, um autêntico Renault. Acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, Apple CarPlay, Android Auto, enfim, tudo que vocês viram no vídeo detalhes, né? O único ponto é que é um SUV, apesar desses 170 cavalos agora, é um SUV muito mais voltado para uma dinâmica de condução tranquila, para você andar pela estrada de cascalho agora com menos esforço. Você andar mais fluido com o carro com esse motor 1.3, sem sofrer, sem ficar se arrastando com um carro como que era 1.6. Uma motorização fraca, você acelerava, você via o giro lá em cima e continuava bebendo o carro e não dava nada. Isso foi melhorando. O carro continua com a sua mesma dinâmica de condução, mas agora com menos esforço. Um carro que você acelera aqui antes de meio pedal, você já tem um torque, o carro já sabe embalar muito bem, aproveita essa faixa de turbina com rotação, mas o consumo não foi dos melhores. Essa motorização também é gastona. Um ciclo misto aí de 7,4 km por litro, sendo na cidade na casa dos 7 e na estrada mais ou menos nos 9, 10 com muito custo, isso com etanol. Então a gente percebe que uma solução foi resolvida, performance. O carro agora está andando, você consegue viajar com 5 pessoas sem se arrastar durante o percurso inteiro. Agora o carro flui melhor, faz menos barulho. Então, nesse sentido, a Renault soube trabalhar muito bem. O consumo realmente, por mais que você colocou uma caixa CVT aqui, não resolveu muito. Continua bebendo, assim como a própria Jeep aconteceu com esses novos motores 1.3 também, com 185 cavalos. Resolveu os problemas das versões aspiradas, que se arrastavam também e bebia muito, e agora colocaram motorizações que andam muito, mas continuam bebendo do mesmo jeito. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, é uma evolução, de fato. Economia de combustível, a Renault nunca falou que seria um motor completamente econômico, eles falaram eficiente, vamos deixar claro isso, né? Mas a gente nota que o carro evoluiu, é um fato. É grosseiro a gente falar que o carro continua ruim, não continua, o carro ficou bom. Para quem não liga para consumo, o carro é excelente, você tem aí um ar-condicionado que funciona muito bem, você tem uma dinâmica de condução para quem não tem uma pressa, para quem não tem aquela
sensação de performance, aí você tem que buscar um modelo da Volkswagen. O inegável Taos, para uma condução, ou o próprio T-Cross, para uma direção mais esportiva, nada como um bom Volkswagen. Isso é natural, né? Todos os outros modelos acabam ficando inferiores nesse quesito. Mas aqui você tem uma aceleração muito interessante. Isso é inegável. O carro é relativamente silencioso, até mais ou menos uns 90 km por hora. A partir daí você já começa a escutar um pouquinho mais de barulho de vento, isso por conta dos espelhos um pouquinho grandes. A inclinação da coluna, por mais que eles, né, diminuíram um pouquinho para realmente o vento passar melhor, ainda faz um pouco de barulho de vento. E vem o padrão de construção que eu falei para vocês. Caixas de rodas não tem tanto acabamento, igual alguns modelos mais segmentados. Então, em alguns pontos que a gente percebe certas economias de custo para deixar o projeto barato. Lembrando, esse carro não é um Renault de verdade, né? Ele nasceu na Dacia, a Dacia Duster, né? O Dacia Duster. E aí, em alguns mercados emergentes, como o Brasil, como a Índia, a Renault aproveita esses modelos e vende, né? Eu já contei essa história para vocês em várias situações, e o Duster é exatamente isso. Mas foi se adequando ao longo dos anos para o nosso mercado. Colocou tração 4x4, tirou tração 4x4, colocou motorização automática, tirou automática, era flex, era gasolina, agora é turbo. Então, a Renault vai se adequando ao nosso mercado, e eu acho que agora ela se encontrou no Duster com essa motorização 1.3. Infelizmente, o carro não é um dos mais baratos. 135 mil para você ter um modelo exatamente como esse na sua garagem. Mas vem relativamente bem completo, até mais do que um próprio Renegade Sport. E aí vai de vocês, se vocês querem um Jeep, um acabamento um pouquinho melhor, faltando bons itens, né, como esse daqui, acendimento automático dos faróis, partida no botão, né, um ar-condicionado digital, enfim, uma série de situações, câmeras integradas, ou você prefere estar numa marca Jeep, né, e ter o carro lá, né, tudo bonitinho. Vai muito do gosto, mas aqui você tem praticamente um carro topo de linha pelo preço da maioria dos modelos de entrada de outras marcas. Bom, vocês podem conferir o nosso vídeo detalhes também do Captur 1.3 Turbo, vocês vão conferir no canal, e já deve ter saído enquanto eu coloquei esse vídeo, tem aí a avaliação do novo Oroch, que também recebeu uma forte atualização, também com esse motor 1.3, que vale a pena vocês conferirem. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.